bater um papo a respeito do mercado brasileiro, todos os impactos desse cenário global e também do cenário doméstico. A gente traz aqui o Roberto Chagas, ele é Head de Gestão de Renda Variável da EQI Asset, está aqui nos nossos estúdios. Roberto, seja muito bem-vindo aqui. Prazer falar contigo aqui no estúdio da BMC News. Muito obrigado, prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Ô, Roberto, a gente vê que, claro, o Brasil não é uma ilha, não vive apenas dos seus indicadores, não vive apenas da sua reforma tributária ou, né, dos seus dados micros de suas empresas. O cenário global acaba impactando bastante e hoje a gente pode falar que é um exemplo disso com um dado de inflação interessante nos Estados Unidos, movimentando o mercado, movimentando algumas empresas do nosso Ibovespa. Como que você vê esses impactos, como que você vê esse reflexo, esse cenário no qual estamos inseridos e estamos talvez surfando uma ondinha? Não, ótimo, maravilha. É super importante, como você falou, né? Quem abana o rabo é o cachorro, não o contrário, né? Então, quer dizer, no final das contas, o resultado o número de inflação hoje veio muito bom. Foi um número muito interessante. Nosso time de economia pegou já na hora, já começou a olhar o número. Enfim, e dissecando o número como um todo, não só o headline, como o núcleo vieram bons, mas também quando você tira a parte de aluguéis e tal, que é um número que o Banco Central americano olha demais, foi muito bom o número, tá? No nosso time, a gente está com mais uma alta de 25 só. Não estamos com duas, como o Fed, né, sinalizou e tal, né? E, obviamente, como você falou, tem reflexos importantes aqui para o mundo, ramificações para o mundo, para mercados emergentes, para a América Latina e para o Brasil, né? E deu quase um sinal verde aí para o mercado andar um pouco mais. Taxa de 10 anos americana reagiu, foi um dos ativos que mais reagiu no mundo, né? Ela fechou bastante a taxa e o dólar, né, perdeu valor aí no mundo contra as moedas emergentes, contra as moedas de outros países desenvolvidos. Então, foi um movimento, foi um número muito importante mesmo. Maravilha. Marcos Aravalho, fica à vontade. Muito bom. Vamos para as perguntas aqui um pouquinho, começando pelo cenário macro. Até a gente vê, de certa forma, vamos pegar os gestores de uma forma, não vocês de renda variável, mas multimercado, né? Tá. Mas a gente vê, de certa forma, os multimercados ainda bastante pouco alocados em renda variável, em ações. Então, acho que, pelo menos os que a gente conversa aqui, poucos pegaram o movimento todo ou estavam ainda muito leve, né, em bolsa. Como é que você vê esse movimento, assim? Porque se eu pegar só essa alocação que está de fora e vir para a bolsa, ele já vai empurrar a bolsa para cima no segundo semestre, né? Como é que você vê esse descolamento, né, de fundos de pensão, institucionais, fundos multimercados ainda de fora da bolsa? Eles vão vir alocando, aumentando posição? Como é que você vê esse rebalanceamento? Eu vejo que sim. E eu acho que é natural com a queda dos juros, né? Quando a gente começa a ver esses juros... E no futuro, na curva futura, esse juro já caiu, né? Esses juros já estão bem mais baixos na curva futura, certo? Eu faço renda variável, eu faço tanto os fundos long only quanto a parte carteiras long only como o fundo long bias, né? Mas o nosso time macro, né, que faz os fundos macro, aproveitou muito isso que você falou, né? Já estavam posicionados, enfim, em bolsa e aproveitaram esse quase short cover que teve, né, no mercado de renda variável, os fundos muito pouco alocados, né? Em algumas vezes até bem vendidos e refletiu nas cotas deles, e o nosso a gente se aproveitou bem, né? O gestor foi muito rápido e se aproveitou bem. Eu acho que esse movimento continua, eu acho que ele vai ser segmentado, você vai ter, né, primeiro esse short cover, como a gente já viu, depois você está tendo agora uma locação, obviamente, do risco também dos portfólios, né? Passou de vendido para zerado para comprado, né? Eu vejo pelos fluxos dentro do meu fundo, né, dos fundos, a gente teve uma equalização finalmente de resgate, né? Eles secaram bem mais e já começou a entrar dinheiro. Aqueles primeiros caras que movimentam já começaram a entrar. Então, esse é um bom indicador. É muito cedo ainda, mas é um bom indicador. A impressão que fica é que, cara, conforme for vencendo as taxas de renda fixa, ou, cara, aquele refinanciamento, aquele título do cara que venceu de 3 anos e o cara quer fazer mais uns 3 anos, ele já vai olhar para o lado e falar, já não dá mais 1% ao mês. Esse negócio já está ali na casa de 10%,
2% ao ano, deixa eu aumentar. Então, a gente acha que isso vai dar aquele empurrão para aumento de risco, né? Um pouco mais alocação, e aí de pessoa física, que a alocação também está muito baixa, está ao em torno de 6%, voltou para perto das mínimas, né, de percentual de quanto, né, as pessoas estão alocadas, né, a renda fixa representa do bolo. Então, a gente acha que tem bastante espaço aí para isso, né? Obviamente, cenário diferente. A gente não está falando de juros a 2, não estamos falando de juros a 4, não estamos nem falando de juros a 6, 7, estamos falando de juros 8, 9, vamos dizer assim. Mas não é mais 3,75 que a gente espera. Em agosto, a gente espera que o Banco Central faça o dever de casa aqui e reduza os juros, e a gente acha que esse movimento também, quando começar a cair, a gente vai ver as pessoas físicas olhando mais para esse lado. Esse movimento que você estava comentando, Roberto, é o que acaba preocupando alguns investidores, que a gente está vendo essa saída, pelo menos em julho, bastante forte do investidor estrangeiro, mais ou menos o que ele foi aportando ao longo dos 6 primeiros meses. Claro que o saldo ainda está positivo, mas esse movimento um pouco mais acentuado que a gente está vendo em julho, pode ser o começo desse movimento que você comentou aí também? Do que? Dos fundos americanos, dos fundos estrangeiros de resgatar? Porque já não está tão atraente, não está tão atrativo. Obviamente está menos atrativo do que há, 3, 4 meses atrás, né? Isso, obviamente, com certeza. Eu acho que tem um pouco do movimento lá fora, né, do juro americano, né? O juro americano ele andou bastante, principalmente a parte curta, com o Banco Central sendo bem mais duro, né? Até na pausa que eles fizeram, eles foram bem mais duros, né? Eu acho que esse movimento como um todo, ele é reflexo disso também, tá? Reflexo do que você falou, relação risco-retorno é um pouco pior, sem dúvida nenhuma, andou bastante. Mas eu vejo o movimento, né, de estrangeiro continua. Eu tenho no meu histórico, né, 10 anos de UBS na Suíça fazendo mercado emergente, então tenho uma cabeça um pouco gringa e sei como é que funciona. Ao menos eu tento me lembrar como funcionava esse negócio. Mas quando a gente olha, né, o mundo, vamos dizer assim, quando a gente vai olhar o mundo, esse cenário de um pouso suave da economia, que a gente acha que é uma recessão leve, tá? Mas uma recessão leve não deixa de ser um pouso suave para as condições atuais de temperatura e pressão, depois do Banco Central ter subido mais de 500 pontos a taxa de juros, né? Que é quase mais 5%. Então, um pouso suave, a gente entende que beneficia mercados emergentes. Quando a gente olha o bloco de mercados emergentes, a gente acha que a América Latina está muito mais avançada no ciclo, tanto é que todos os bancos centrais da América Latina, nesse segundo semestre, devem reduzir juros, né? Enquanto tem muito lugar do mundo que ainda está subindo, ainda está tentando se achar isso, né? Então, a América Latina é um ponto favorável. E você ainda tem lá aquelas brigas. A Turquia, o pessoal não investe, né? A Rússia foi dizimada, né? Em termos de como investimento, com opção de investimento não existe mais. A China, o dinheiro global fica com um pouco de medo de ter muito dinheiro lá para não obviamente pelas tensões geopolíticas que elas podem aumentar e diminuir, mas elas vão estar aí sempre, né? Então sobra dinheiro para a América Latina. Então minha impressão é que a gente vai ver dinheiro do estrangeiro continuando a entrar para a América Latina, tá? E aí Brasil, por ser o maior, se beneficia, mas a gente ganha do México também. É que México, teve uma discussão recentemente que o México também está num movimento atrativo, por conta também de todo aquele nearshoring dos Estados Unidos e atração de investimento e tudo mais. Não, ótimo ponto. Eu acho que a América Latina como um todo se beneficia. Tá. Por que o Brasil recebe mais? Porque o Brasil é maior, né? Mas na nossa concepção, e a gente faz a América Latina nos fundos, até pelo esse meu histórico de mercado emergente América Latina, a gente acha que Chile está de graça. O valuation no Chile, a simetria de risco-retorno está muito barata. Então, a gente investe em Chile também. Mas o segundo mercado mais atrativo, depois de Chile, é Brasil. O Brasil parece bastante atrativo depois que, enfim, a gente teve aí a gente pode falar um pouco mais especificamente das aprovações de arcabouço fiscal, que reduziu bastante o risco, né, de um descontrole para frente, de fiscal, inflação e dívida, né? Várias coisas. Então, quer dizer, acho que o Brasil está bem posicionado, tá? E México, depois, por fim, é um mercado importante, nearshoring é importante, mas o México também deve ter um movimento de queda de juros no final do ano, que é o que a gente imagina e enfim, também vai se aproveitar desse movimento. Perfeito.
aquela pergunta inicial, você deve receber todo dia, né? A gente estava com 100 mil pontos, agora a gente, muito rápido, não só o índice, mas várias ações, Petrobras disparou, enfim, várias ações dispararam. Então, assim, acho que o consenso a Bolsa e Bovespa como um todo ainda está muito descontado, mas aquela pergunta, o quanto que a gente tem de desconto hoje? Né? No sentido de, vamos voltar à média do PI, do preço sobre lucro, mas a gente precisa também ter argumentos, né, para chegar lá. Será que, por exemplo, você olha para a curva de juros, minha opinião, acho que o mercado já está pedindo muito e mais um pouco, né, na curva de juros. A gente está chegando a quanto? A 9% no ano que vem, né? Então, será que a gente tem cenário para isso, espaço para isso, né? Ambiente e a gente às vezes depende de terceiros, de um global. Então, a pergunta é, a Bolsa, por indicador, acho que o consenso está barato, mas será que grande parte já não foi, né, dessa reprecificação, agora de percepção de risco? Eu posso fatiar em duas respostas isso aqui? Eu vou fatiar em duas, tá? Eu vou dar o heads up, a ideia aqui. Respondendo diretamente, ainda tem espaço, tá? O juro de 9 ou o juro real de 5, que mais ou menos a gente está hoje no Brasil, quando você faz um olhar para trás do que foi o PI, ou o que a gente chama de earnings yield, né? A taxa de lucro, que é o inverso do PI, a gente ainda tem aí um desconto, né, do que a Bolsa está barata em relação aos juros de 5% real hoje, né? 5% real hoje, na casa de 5% real. A gente acha que tem, no nosso exercício, uns 20%, 30% aí possíveis para andar nos próximos, de compressão. Se é nos próximos 12 meses, 6, é difícil dizer. Mas existe uma compressão aí. Se esses juros ficar no lugar, deveria ajustar entre 20% a 30% a Bolsa, tá? Agora, indo para a segunda parte e a fatiada que eu vou dar, eu acho que vão ter setores que se beneficiam infinitamente mais, né, desse corte de juros e desses juros mais baixos do que a Bolsa como um todo. Então, o que a gente faz lá? A gente faz o famoso stock picking. Agora, que setores são esses? São os sensíveis a juros, né? Pode ser umas elétricas e tal, mas o setor doméstico como um todo, tá? Agora, o problema é que... então compra qualquer coisa doméstica. De jeito nenhum. Eu acho que, principalmente, nesses próximos 6 meses aí, vai ser muito importante o que comprar no setor doméstico. Nem todas vão se beneficiar diretamente desse corte e vão se beneficiar de maneiras bem distintas, a gente imagina. Então, por isso que a gente fala, né, lá na IQI, que, aloque em fundos, aumente suas posições em fundos, porque os gestores, eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, né, 52 semanas no ano, olhando isso, né? Então, quer dizer, e com instrumentos para fazer hedge, para fazer importantes proteções eventualmente, porque também não vai ser... Nunca foi e não vai ser, não é agora que vai ser a linearidade ali, aquele negócio perfeitinho, né? Muito bom. Não vai pegar uma pernada que pegou até pouco tempo atrás, na expectativa do corte de juros, quando vier a realidade não vai vir a mesma pernada, talvez. Né? A gente acha que tem esse desconto, né? A gente acha que tem esse desconto de 20 a 30 quando a gente faz o que a gente chama de earnings yield vis-a-vis o que é o juro real, tá? Então, dá para pensar em 20, 30% desse desconto que a gente imagina para frente, tá? Entre 6 a 12 meses, tá? Mas, de novo, eu acho que vão ter setores e áreas que vão se beneficiar muito mais do que outras, né? É importante escolher, por exemplo, dentro do setor de varejo, o que escolher. Né? É isso que eu ia falar, desculpa até te cortar. Nada. Porque você falou assim, tem empresas que podem ir, empresas que não podem ir dentro do mesmo setor, né? Às vezes nem dentro do mesmo setor as empresas têm um desempenho parecido. E aí entra o quê? Entra o micro, entra a gestão, entra a governança, entra uma tudo isso. Oportunidade, entra como assim? Do nosso lado. Pra gente entender. Entra o quê? Entra uma análise importante do quê? O que é a barreira de entrada dessa empresa? Qual é a vantagem competitiva que esse cara tem? Né? Ele é um líder do setor dele? Ele vai continuar com essa liderança? E se ele continuar com essa liderança, a gente não está falando de novo de juro de 5, 6 ou 3. Os juros ainda não vai estar. Ainda estamos falando de um juro lá terminal de 9, 8, 9. Então não é um juro baixo também, muito baixo. Então, quer dizer, o consumidor está muito alavancado. Eu quero ter empresa... por mais que esteja super barato, eu quero ter empresa que vai se beneficiar do corte de juros e aumento do crédito. Eu não acho que isso vai acontecer.
Então, eu prefiro ter uma empresa no varejo que tenha um ticket baixo, que seja uma líder do setor dela, né? E que esteja no dia a dia das pessoas. Um exemplo aqui pode ser Mercado Livre, que a gente tem no portfólio, a gente carrega há muitos anos, né? E eu acho que ela vai continuar ganhando e batendo nos concorrentes dela, que são mais específicos para eletroeletrônicos, eletrodomésticos e tal. Perfeito. Muito bom. O Chagas, eu queria só entrar agora na temporada de balanços, né? A gente está gravando aqui pré-temporada de balanços, né? Eu acho que a gente pode ter surpresas positivas, negativas, e eu tenho um receio, particularmente, como você falou, assim, muita coisa, o mercado financeiro, vamos dizer assim, já precificou, já antecipou, mas a economia real, que é o balanço, não passou ainda, né? Então, assim, a Selic não caiu ainda para quem está com dívida lá no CDI, né? Assim, a economia real, a gente tem aqui alguns indicadores de confiança que não estão lá aquelas coisas, enfim. Qual que você acha que é o recado para essa temporada de balanços aqui? Ele vai em linha com o que a gente falou agora, né? Tipo assim, se eu acho que o cara vai tomar novos créditos para consumir mais, ou comprar mais uma televisão, né? Eu acho que não. Tá? Então, quer dizer, isso reflete, né, o que uma pessoa com talvez um endividamento já alto no Brasil, né? Endividamento mais alto. Esse endividamento não possibilita ele tomar novos créditos, né? Então, quer dizer, aquela empresa ela não vai se beneficiar tanto. E não é que a gente também está num mar de rosas aqui, que a economia está maravilhosa. A economia está bem, está crescendo 2%, muito reflexo do que foi feito, né, há bastante tempo atrás. Né? A gente continua surfando essa onda que a gente teve lá atrás. Daqui para frente, a gente vai ter os juros caindo, que ajuda, mas ainda temos uma inadimplência crescente, a gente tem um endividamento alto, né? Um consumidor já cheio com televisão, com notebook, com smartphone em casa novo, devido à pandemia. Então, eu acho que essas coisas elas tendem a não performar bem no resultado. Mas eu gostaria de olhar para frente, né? Nesse negócio. Eu acho que o mercado vai dar mais foco para frente. Quem vai se beneficiar dessa queda de juros e vai conseguir aproveitar isso para abocanhar mercado e ganhar dinheiro. Posso fazer só a última polêmica aqui? Fica à vontade. Voltando à alocação, acho que quando a gente teve eleição ano passado, a gente voltou ali um pouquinho para 2010, 2013, e aí voltou com aquele discurso dos gestores, assim, empresa pública eu não tenho mais na minha carteira. Né? Então, novembro, dezembro, as ações da Petrobras caíram muito. E aí você pega o ano de 2023, acumulado, as ações que mais sobem são Petrobras e Banco do Brasil. Então, foram poucos as que tinham muito, gestores de ações, e muita gente ficou leve e acabou underperformando, né? Ou seja, tem uma performance abaixo do índice. Né? Agora, se a gente olhar os últimos, a gente comenta aqui muito no marketing, em junho, né, particularmente, a gente teve 2 reduções de preço de gasolina, né? E aí o gestor que talvez esteja chegando agora na Petrobras, mas talvez as possíveis intervenções estejam começando agora, né? E aí, enfim, o que fazer com as ações estatais? Lembrando que é lógico que a gente cobra muito o gestor, mas a gente sempre vai ter uma referência ao Ibovespa, né? E no Ibovespa a gente sabe que tem muito Petrobras e Banco do Brasil, outras empresas estatais, enfim. Qual que é a sua percepção de ter ou não ter, né, de ser gestor dentro de um cenário como esse? Né? Eu acho que você tem um bom roteiro do que deve acontecer com essas empresas, analisando o que aconteceu no passado. Né? Agora, as empresas, elas duas, principalmente a Petrobras, ela entra nesse governo PT muito sanada, com margens incríveis, muito bem gerida, né? Um negócio muito bom, com nenhum endividamento quase. Né? Então, quer dizer, eu não acho que a gente vai ver dentro da empresa os caras deteriorarem tanto o balanço delas. Não acho que existe essa capacidade de deterioração imediata no balanço da empresa. Né? Você está falando de um EBITDA de 250 bi. É difícil você gastar isso, aumentar CAPEX, né? Fazer investimento, aumentar isso, aumentar endividamento. Mas sim, eu concordo que a Petrobras hoje está numa reza grande para o petróleo não subir. Porque ela se antecipou na queda dos preços e hoje existe ela deveria, até na nossa conta, subir um pouco o preço. Exato. Né? Então, se esse petróleo sobe, com o câmbio subindo, ela fica em corner, ela fica numa situação complicada. Ela vai conseguir subir juros? Ela vai conseguir subir preço se isso acontecer? Eu não tenho essa resposta. Se eu não tenho essa resposta, eu prefiro não fazer parte desse jogo.
né? Banco do Brasil, eu acho uma empresa também muito bem gerida, né? É barata, é muito barata. É engraçado que a Petrobras é tão bom negócio que aceitou muito desaforo no passado e vai continuar aceitando desaforo para frente. Um banco não aceita, né? Então, quando você olha para os bancos normalmente são extremamente bem geridos porque não aceita desaforo, não aceita as lambanças que foram feitas. Então, a intervenção é muito menor, né? E é um ativo muito barato que dá um bom retorno, né? Eu acho isso é o que eu acho assim dessas estatais assim. Mas de novo, eu prefiro não eu conheço, eu tenho 28 anos de mercado, eu já vi como essas coisas acontecem. Eu acho que tem tanta coisa boa no mercado, tanta empresa interessante ganhando mercado e que vai se beneficiar de uma queda de juros agora, desse novo ciclo que a gente está enfrentando, que eu prefiro ficar em bons casos, com boas barreiras de entrada, boas vantagens competitivas e que sejam amigáveis aos seus acionistas e enfim, aos seus stakeholders, né? Aí é até difícil não entrar, talvez, num assunto, Roberto, porque você fala assim, eu prefiro empresas mais bem geridas e tudo mais. E aí, quando a gente fala de gestão, de governança e tudo mais, a pessoa fala, ESG. O G da governança hoje em dia, na visão de um gestor, da proximidade com a companhia e tudo mais, independentemente de ser meio ambiente ou qualquer outra, social e tal, mas o G seria uma parte fundamental e um pilar fundamental dessa análise das companhias, dessa procura por uma empresa que possa dar bons retornos? Primeira coisa, a gente lá, né? E aí a minha impressão também de meu histórico, assim, do que eu acho que e eu já até escrevi sobre isso. Eu acho que tanto o E do environment, né, do meio ambiente, o S do social e o G do governo são super importantes. Agora, como é que você mede isso? Né? O que a gente faz lá para isso? Eu não tenho preconceitos. Então, teoricamente, eu posso ter uma empresa que vá mal nesses itens, desde que esteja precificado. Certo? Por que você faz isso? Porque eu, talvez, lá dentro, eu consiga, de maneira ativa, melhorar esse ESG. Eu posso ser ativo em melhorar esse ESG. Posso ativamente tentar melhorar a governança. Posso ativamente tentar melhorar os impactos de meio ambiente que essa empresa faz. Né? Então, quer dizer, qual é o nosso approach lá? A gente olha, né, essas 3 letrinhas e dá prêmio ou desconta a empresa de maneira mais severa se a empresa for bem ou for mal. Eu não tenho preconceito, né? Mas ela tem que estar precificada na minha lista. Ela não faz ser uma empresa com vantagens competitivas ou não, tá? Mas eu tenho que incorporar essas 3 letrinhas dentro do meu valuation e ter o impacto dela para eu saber se está precificado ou não. Nada é ininvestível. Principalmente se eu achar que eu consigo, né, melhorar. Sim. Porque não adianta nada eu também pegar uma empresa que tem uma governança maravilhosa e aí, quer dizer, está precificado e de repente começa a deteriorar isso. Né? Por outro lado, você pode também entrar numa empresa que não tem um bom I, né, de environment, que tem um problema de meio ambiente e tal. Aí você vê que esse cara está reduzindo. Por exemplo, você pega uma empresa de energia, né, de energia elétrica. Ele pode estar fazendo via carvão, mas você pode chegar lá para ele e tentar convencer ele para ele fazer uma decomissão disso e fechar o negócio de carvão. Esse I desse cara do meio ambiente vai melhorar. Hoje ele tem carvão, mas daqui a 3 anos ele não vai ter porque a gente conseguiu dar um push ali para melhorar esse negócio. Então, o approach é sempre esse. A gente não tem preconceitos e a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar. Perfeito. Deixa eu fazer a última consultoria em 1 minuto. Quando você fala em long bias, o que é bias? Você tá para onde? Eu tô long, né? Eu tô com uma posição alta, mais ou menos em torno de 60% a 65% comprada, tá? Mais ou menos metade dessa posição é Brasil, a outra metade é Chile e região andina, né? E aí, o que é andino? Andino são as empresas aí continentais da América Latina, tipo Arcos Dourados, que é o McDonald's da América Latina, então que tem negócio no Brasil, no México, Mercado Livre, que tem na região inteira. Então, pensa assim que eu tô bem comprado em bons casos de América Latina, Brasil é uma parte deles e eu gero retorno interessante e descorrelacionado à minha indústria
porque eu também tenho outros casos de América Latina que meus pares não costumam ter. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Roberto, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Obrigado, gente. prazer. Valeu. Voltarei. Prazerzaço bater esse papo. Roberto Chagas.